Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesse trimestre nós estamos abordando temas sobre escatologia bíblica, ou seja, doutrina das últimas coisas. Nós começamos falando sobre o que é escatologia bíblica, falamos sobre os sinais que indicam que a volta de Cristo está cada vez mais próximo e hoje nós abordaremos um tema que é mais um alerta. Esteja alerta e vigilante, porque breve Jesus voltará. Quando falamos sobre a volta de Cristo, há aqueles que não creem que Jesus voltará para buscar o seu povo. Mas a promessa da sua vinda está muito clara em toda a Bíblia. Cristo, ele virá. Este, inclusive, é um dos pilares da fé cristã. Mas a sua volta precisa ser compreendida em dois contextos distintos. Ele virá para arrebatar a sua igreja, como prometeu em João capítulo 14, versículo 1. O ensino do arrebatamento foi revelado mais precisamente a Paulo, que instruiu a igreja a esse respeito, como vemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Ao longo dos evangelhos, Jesus ele fala de seu retorno, mas a maioria das passagens se refere à sua volta gloriosa, quando virá para Israel, para estabelecer o seu trono, ou seja, depois da grande tribulação. Agora, o texto de Atos, capítulo 1, no versículo 11, tem essa duplicidade, pois permite, ao mesmo tempo, que a igreja considere a volta de Cristo para o arrebatamento e também o estabelecimento do reino milenial de Cristo aqui na terra, como está em Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 11, disse: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, a ascensão visível de Cristo ao céu é um fato. Não se pode negar. E é evidência de sua volta no futuro. No Evangelho segundo escreveu Lucas, é descrito esse fato da seguinte forma: Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Isso o texto de Lucas capítulo 24, os versículos 50 e 51. Agora, com mais detalhes, se lemos todo o contexto de Atos, que já citamos, o texto diz: dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse é o texto completo de Atos 1, que vai do versículo 9 ao versículo 11. Aqui, o elemento novo é a afirmação sobre a volta visível de Jesus em glória. Isso fala-se depois da grande tribulação. Porque a
A volta de Jesus tem-se que entender que se dará em duas etapas ou em duas fases. A primeira fase é o que nós chamamos o arrebatamento da igreja. Quando Jesus não virá à terra. A igreja que vai ao encontro de Jesus e os mortos em Cristo. A segunda fase ocorre 7 anos depois, ou seja, depois da grande tribulação. Aí sim, Jesus virá à terra e porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Esta é a volta visível, literal e corporal de Cristo à terra. E o arrebatamento é o que nós chamamos de primeira fase da volta de Cristo. A esperança do arrebatamento sempre foi uma doutrina ensinada nos púlpitos de nossas igrejas. Mas, passado o ano 2000 e agora uma década depois, alguns cristãos não falam mais sobre o arrebatamento. Por quê? Porque a secularização da igreja tem contribuído significativamente para que essa doutrina deixe de ser exposta, deixe de ser ensinada nos púlpitos de nossas igrejas em todas as denominações, das mais novas às mais tradicionais. Cremos que alguns estão demasiadamente conformados com este século. Deixaram de orar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Há quem prefira que ele demore. Não querem perder as oportunidades que a temporalidade lhes oferece. O que a palavra de Deus tem a nos dizer a esse respeito? O apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 4. É um pouco extenso, mas é importante que citemos esse texto. Paulo escreve: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas
para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele é muito claro. Ele já previa que nos dias de hoje haveria esse descaso no tocante à confiança na volta de Jesus. E nos dias de Paulo também já havia isso. Apesar de haver naquele tempo a chamada geração Maranata, também havia aqueles que duvidavam, que faziam pouco caso no tocante às profecias, às promessas da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. A Bíblia é muito clara e aqui nesse texto nós vemos que a vinda de Jesus será repentina. Dizem que a rainha da Inglaterra fez uma visita de surpresa a uma escola em Londres e encontrou a professora e os alunos em uma total desordem. Ao final ela disse: eu voltarei. Queridos, é tão certo como foi a sua primeira vinda no tocante a Jesus, as profecias bíblicas sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Jesus, se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. A Bíblia é a inerrante, a infalível palavra de Deus, do Deus que não pode mentir. E ela certifica que Jesus vai voltar. Nela está registrado essas palavras de Jesus, do texto de João capítulo 14. Pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele também disse: certamente cedo venho. A Bíblia diz que, numa época em que as pessoas estarão duvidando da segunda vinda de Cristo, será como nos dias de Noé. E as pessoas não acreditaram que viria o dilúvio. E continuaram comendo, bebendo, casando-se, e nem se importavam com o aviso de Deus. É interessante algo que perguntaram a John Wesley, o grande pregador ali da Inglaterra. Perguntaram a ele: Pastor Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? E todos ficaram expectantes, esperando a resposta do pastor John Wesley. E ele respondeu: o que faço todos os dias. Em outras palavras, ele estava esperando Jesus voltar a qualquer momento. Alguns se assustam quando se fala sobre a volta de Cristo. Talvez por isso alguns pastores conformados ou conformadores de suas congregações não falam sobre o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor não deveria ser um dia de pavor para os seguidores de Jesus. Nosso Rei Jesus, ele voltará para acertar todas as coisas e para governar eternamente durante o milênio. Esperamos por esse momento com grande expectativa. E como está em Tito capítulo 2, versículo 13, essa é a nossa bendita, é a nossa bem-aventurada esperança. Está profetizado que quanto mais nos aproximarmos
do fim dos tempos, mas as pessoas perderão a esperança de que a volta de Jesus pode acontecer. A volta de Jesus é um evento que temos à nossa frente e pelo qual devemos esperar a qualquer momento. Há duas palavras: fé e vigilância. A fé é um dos pilares fundamentais da estrutura espiritual do cristão. Ela só cresce e é fortificada à medida que o crente amadurece espiritualmente. E isso acontece quando mantemos plena comunhão com Deus e devocionalmente estudamos a palavra de Deus. Quanto à vigilância, é uma atitude fundamental para quem deseja morar eternamente com o Senhor nos céus. Jesus ele exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em Mateus capítulo 24, no versículo 42. Por isso nós devemos ter uma conduta ilibada em nosso viver diário, para não sermos pegos de surpresa na volta do Senhor. Veja o que diz o texto sagrado de Mateus 24, 44. Por isso estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Alguns fazem cálculos, determinam o dia que vai vir o Senhor. Porém, a Bíblia disse que nenhum ser humano sabe, só os céus. O texto de Marcos capítulo 13, versículo 36 disse: para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 6 diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos, Jesus ele ensinou a parábola das 10 virgens de Mateus 25, de 1 a 13. E para mostrar o que significa estar vigilante e pronto para o seu retorno, nós temos o exemplo das 10 virgens. Nós temos as virgens chamadas prudentes, que estavam vigilantes, que representam os crentes fiéis, que esperam a volta de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. E temos também as virgens insensatas ou loucas, que representam os crentes não salvos, aqueles que abraçaram o Evangelho como se fosse uma religião. Nossas igrejas estão cheias disso. E alguns em nossos púlpitos também. Aqueles que mudaram de religião, mas que não mudaram de vida. Eles estão na igreja, são batizados nas águas, são parecidos com os verdadeiros crentes, mas não têm azeite. Essas virgens imprudentes ou loucas estavam descuidadas e negligentes. Por isso não participaram da festa das bodas, quando o noivo chegou à meia-noite. Muitas passagens bíblicas nos ensinam claramente que devemos estar preparados para a volta do Senhor. Há alguns versículos que eu gostaria de citar. Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito:
a nossa salvação estar agora mais perto do que quando no princípio cremos. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz: por perto está o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Tiago capítulo 5, versículo 8. Pois a vinda do Senhor está próxima. Todos esses versículos parecem terem sido escritos para despertar em nós a convicção de que a vinda do Senhor Jesus é iminente. É um evento que, como falamos, temos à nossa frente. Temos que esperar a qualquer momento. E nessa espera, devemos ser diligentes na obra do Senhor e realizar fielmente nosso trabalho como mordomos seus. Porque o cristão é um mordomo de Deus. Existem atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. E a pior delas é ignorar a vinda de Jesus. Numa certa ocasião, ao ensinar a respeito de seu retorno, Jesus ele contou uma parábola sobre o servo fiel e prudente e sobre o mau servo. Está em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Essa parábola se refere à volta visível de Cristo para a terra como Messias Rei, depois da grande tribulação. Mas o princípio aplica-se de igual modo ao arrebatamento. Jesus mostra que um servo manifesta seu verdadeiro caráter pelo seu comportamento enquanto espera a volta de seu Senhor. O que caracteriza o mau servo é a certeza de que o Senhor tarda em vir. E por causa disso, ele passa a espancar os conservos, a comer e a beber com os turbulentos, isto é, com pessoas que se embriagam, que não têm uma conduta aprovada diante de Deus. Então, vemos que o pecado é o fator que nos distancia de Deus. É o elemento que impedirá que muitos que se dizem crentes sejam arrebatados naquele dia. Isso está claro em toda a Bíblia. E Jesus foi claro, como foi nos dias de Noé. Aí você pergunta, mas, pastor Adailton, qual era o pecado nos dias de Noé? A qual situação Cristo nos alerta? Por certo que as pessoas antediluvianas faziam coisas bem usuais. Ou seja, seu dia a dia era repleto das atividades que hoje nós também fazemos. Buscar sustento, comer, após período de trabalho relaxar, festejar, buscar relacionamento, casar-se, dar-se em casamento. Tudo que nós procuramos hoje. Mesmo que a roupagem moderna seja diferente. Como disse um sábio, nada há de novo sobre o sol. Em Eclesiastes capítulo 1, o versículo 9. Mas, você me pergunta, se o comportamento humano basicamente é o mesmo, para que nos alerta Jesus? Onde está o pecado em casar, comer,
em festejar. Qual é o pecado? O dilúvio, ele veio a toda uma geração de seres humanos. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Repetindo o texto de Mateus capítulo 24, versículo 37. Nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, quando repentinamente veio o dilúvio. Quando Noé entrou na arca, o dilúvio começou e todos foram levados pelas águas. Agora, comer e beber, casar-se, dar-se em casamento, são coisas legítimas. Não há nada de errado nisso, mas essas coisas não podem tornar-se o objetivo principal da vida. Se você faz do comer e beber, casar-se, dar-se em casamento, o alvo de sua vida, então algo está errado, muito errado. E nós dizemos que hoje são os dias de Noé. O que o Senhor queria dizer quando usa essa expressão? Comendo, casando-se e dando-se em casamento. Ele quer dizer que as pessoas eram muito materialistas, muito ocupadas com as coisas do mundo, e que elas não tinham qualquer interesse nas coisas espirituais. Elas não pensavam a respeito do bem-estar de suas almas. Elas eram completamente terrenas e mundanas, quando repentinamente Deus disse a Noé: basta, entra na arca. E Deus mesmo se encarregou de fechar a porta da arca. O grande pecado dos antediluvianos foi desconsiderar a Deus, desprezar progressiva e cabalmente ao seu Criador e mantenedor. Se inflaram em seus próprios conhecimentos, em seu desenvolvimento tecnológico, em sua suposta liberdade, em seu suposto livre-arbítrio para decidir o que é certo e o que é errado. O que vemos hoje no mundo? Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E para aqueles que gostam de números, somos cerca de 2 bilhões de cristãos. E alguns se contentam com isso e creem que a fé cristã está crescendo muito. Eu estive vendo que algumas estimativas apontam para mais de 36 mil denominações cristãs no planeta. Desde as mais esdrúxulas às mais conservadoras. O que isso quer dizer? Como no tempo de Noé, onde apenas uma família foi salva pela graça divina, e como no tempo de Elias, época de apostasia massiva, havia 7 mil pessoas fiéis. Os números de hoje não deveriam nos impressionar muito. Igrejas lotadas e a mera confissão de que Jesus é o Senhor, sem um viver que corresponde ao discipulado aos pés da cruz. Isso apenas torna-se miragens no cenário da fé cristã.
São números que enchem estatísticas, mas não têm significado real nem prático. E também como nos dias de Ló. O texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 28 ao versículo 30 diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A maior parte do que nós acabamos de listar aqui, comer, casar, comprar, vender, edificar, não é pecado. Mas quando o Altíssimo, o Deus Criador, é excluído, e quando a salvação em Jesus é rejeitada, quando o homem é movido apenas pelo que é temporal, então tudo isso passa a ser um sinal dos tempos finais. Geralmente alguém te diz, quando você fala sobre essas coisas, deixe-nos em paz. Essa foi a mesma reação do povo daquela época. E que hoje também não querem ouvir falar de Deus. Deixe-me em paz com esse assunto de Apocalipse. Vocês são muitos catastrofistas. Vocês só querem atrapalhar a minha vida. Vocês são fanáticos religiosos. Vocês são tão negativos e desmancham prazeres. Ou seja, a conexão entre a história de Noé e a história de Ló é muito forte. Portanto, os tempos finais são muito semelhantes, tanto ao tempo de Noé como ao tempo de Ló. Há uma conexão direta com isso. A despreocupação das pessoas daquela época com as coisas espirituais era tremenda. O livro de Ezequiel, capítulo 16, o versículo 49 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. A vida social girava unicamente em torno das coisas da vida terrena, do material. O centro era o bem-estar e o conforto de cada um. Em palavras de hoje, diríamos que as preocupações são o clima, a alimentação, vitamina, saúde, dicas para viver bem, conselhos sobre finanças, etc. A preocupação daquela época eram coisas seculares, não as celestiais, as temporais, não as eternas, as mundanas, não as espirituais. A não ser que alguém tenha se ausentado nos últimos 40 anos em alguma viagem para outro planeta, você deve estar ciente que o movimento homossexual saiu do armário, como dizem. E de uma forma bem intensa. É como hoje um tsunami. E as escolas públicas adotam inclusive currículos favoráveis ao estilo de vida homossexual. Entretanto, a Bíblia diz que as coisas ficarão muito piores. O fraseado do profeta é claro. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Eu penso que tanto Noé como Ló
Eles não apontavam acusadoramente para a sua geração, nem sentiam satisfação em vê-los destruídos. Eles não tinham desejo de vingança. Mas, segundo a Bíblia, eles comunicaram de forma convicta e amorosa a mensagem de Deus às pessoas ao seu redor, falando do juízo que se aproximava. E o próprio nome de Noé significa pregador da justiça e não pregador de vingança. Ló sentia-se afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ele atormentava a sua alma justa, implorava que seus contemporâneos se voltassem para Deus. Meus queridos, para o cristão, o arrebatamento será um evento bem recebido, mas para todos os outros será um momento de grande tribulação. Imagine sendo deixado para trás enquanto milhões de cristãos em todo o mundo, de repente, desaparecem sem explicação. Temos sido suficientemente advertidos pela Bíblia e pelo testemunho do próprio Filho de Deus para estarmos preparados. Devemos estar vigilantes e protegidos pela armadura de Deus, como o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 3. O grande evangelista R.A. Torrey, ele declarou uma certa vez: a iminente volta do nosso Senhor é o grande argumento da Bíblia em favor de uma vida pura, abnegada, consagrada, afastada do mundo e ativa no serviço para Ele. Em muitas de nossas pregações, nós instamos com as pessoas para que elas vivam uma vida santa e trabalhem diligentemente, porque a morte pode nos surpreender rapidamente. Mas a Bíblia não argumenta desta forma. Ela sempre diz: Cristo voltará. Estejam preparados para quando Ele vier. Queridos, estejamos alertas e vigilantes. Jesus voltará, ou melhor, Ele está voltando. Que Deus nos abençoe.